Fala galera Monster, sejam bem-vindos aqui a mais uma revisão de véspera. Polícia Militar de São Paulo. Quem fala aqui com vocês é a professora Nayama Cabral. Vamos iniciar mais uma revisão? Pois é, hoje eu preparei algumas questõezinhas dentro do seu edital para que você fique aí atento. Serão uns 30 minutinhos de revisão, então eu vou bater naquilo que possivelmente pode cair na sua prova. Desde já peço, que siga a professora nas redes sociais. O meu Instagram é igual ao meu nome, Nayama Cabral, tudo junto. Você vai colocar arroba Nayama com I, Nayama Cabral, tudo bem? Chama a professora, fala lá como que foi a sua prova, como é que foi o seu desempenho. Eu acredito que vai dar para a gente poder manter esse contato. Chamou a professora lá, segue também o Monster lá nas redes sociais, no Instagram é monster.concursos. Temos também aqui o nosso canal no YouTube, que eu quero te ver inscrito, se inscreva agora. Ative suas notificações no sininho para que você fique atento no vídeo que te interessa. Porque às vezes pode vir um vídeo que você não queira, e aí como a notificação chega no seu celular, você já vai estar ali por dentro das informações. Iniciando aqui a nossa revisão de véspera da PM São Paulo, eu quero que vocês prestem muita atenção nas questões propostas. São todas relacionadas à sua banca. Então vamos lá, domingo aí você vai arrebentar. Sobre direitos políticos constitucionais, é correto afirmar que, para concorrerem a outros cargos, os prefeitos, deputados e vereadores devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Vamos lá, isso aqui você tem que gravar. Sabe quem é que deve renunciar 6 meses antes do pleito? Somente cargos do Poder Executivo. Quem é cargo do Poder Executivo, professora? Presidente, governador e prefeito. A renúncia de 6 meses antes do pleito. A questão da reeleição, quer dizer, posso ser reeleito apenas um período subsequente. Então, 8 anos, que seria. E também a questão da inelegibilidade. Por exemplo, é dada aqui essa condição somente a prefeitos, governadores e, presidentes, governadores e prefeitos. Quando falamos em inelegibilidade reflexa, é quando a previsão lá no artigo 14, se eu não me engano, acho que é parágrafo 4º ou parágrafo 3º, onde não poderão ser eleitos, os parentes consanguíneos e afins, o cônjuge, parente, consanguíneos e afins dessa galerinha aqui. Somente a galera do Poder Executivo. Então, tem gente do Poder Executivo ali? Deputado e vereador. É legislativo. Então, não abrange os 6 meses. Está errado. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contado da posse? Não é contado da posse, não. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos para os analfabetos e os maiores de 60 anos. É facultativo para os maiores de 60 ou de 70 anos? Vamos ver. Não podem se alistar como eleitores os estrangeiros e são inelegíveis os inalistáveis, que seriam os estrangeiros e os conscritos e os analfabetos. Tá certíssima. Você vai entender o porquê. É vedado a pena que impõe a perda ou a suspensão de direitos políticos. Vem cá, é proibido pena de suspensão de direitos políticos? Pelo contrário, se a pessoa cometeu algum tipo de crime, por exemplo, contra a administração pública, os direitos políticos dela será suspenso. Agora, cassação dos direitos políticos é que não existe. Tudo bem? Qual a nossa assertiva? Letra D, artigo 14. Preste atenção. Temos aqui previsão, parágrafo 2º, não podem alistar-se como eleitores. Quem não pode alistar é chamado de
inalistável. Quem são eles? Os estrangeiros e os conscritos, que são aquelas pessoas que estão no serviço militar obrigatório. São inelegíveis os inalistáveis, que são os estrangeiros e os conscritos, e os analfabetos. Certíssimo, passa a professora. Quanto aos direitos e garantias fundamentais, é correto afirmar aqui: a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Vamos ver aqui na frente se tem outras. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade policial? Vamos lá. É a autoridade policial, o delegado é que relaxa a prisão? Não, né? É a autoridade judiciária. Cuidado para não errar nisso aqui. Ninguém poderá ser considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal condenatória, salvo preso em flagrante delito. Gente, não há ressalva para esse princípio da presunção de inocência. Então anotem aí. Não há ressalva para o princípio da presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ponto final. Tudo bem? Letra D. O preso não tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, assegurando-se a estes a proteção necessária. É assegurada ao preso a proteção necessária, mas é assegurado a ele também o quê? O direito de identificação pelos os responsáveis pela sua prisão. A prisão ela pode ser ilegal também. Tem que saber os motivos, o que levou a pessoa a ser presa. Muitas vezes não foi legal. E por não ser legal, é pedido o relaxamento imediato daquela prisão, né? E que será imediatamente relaxada, né, pela autoridade judiciária. Letra E. O sigilo das comunicações telefônicas pode ser violado. Pode? Vamos lá. Por ordem policial, tá errado. Nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal. Ela estaria certa se fosse, né, investigação, se fosse por autoridade judiciária. Nós sabemos que tem todo o sigilo, né? Comunicações telegráficas, correspondências e também o sigilo das comunicações telefônicas. Salvo no último caso, que seriam as comunicações telefônicas, para fins de investigação penal ou instrução processual penal, desde que haja, né, a quebra de sigilo autorizada pela autoridade judiciária competente. Qual a nossa assertiva, então? Letra A de amor. A prisão de qualquer pessoa e o local deve ser imediatamente comunicado à autoridade. Vamos ver artigo 5º da Constituição Federal, onde temos todos os direitos e garantias individuais coletivos. Tá correta. A prisão de qualquer pessoa e local deve ser comunicado imediatamente. Artigo 62. Letra B. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Artigo 65. Artigo 62, 67. Ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Artigo 64, né? O preso tem direito de identificação dos responsáveis por sua prisão e por seu interrogatório policial. 12. É inviolável o sigilo de correspondência, né? E das comunicações telegráficas, de dados e comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Assinale a alternativa que contempla as hipóteses de exceção à regra que a Constituição Federal não admite a prisão civil por dívidas. Vamos lá. A Constituição Federal ela não permite a prisão civil por dívidas. Tivemos, né, inclusive aí, com o comando, né, do Pacto de São José da Costa Rica,
em que reforçou, né? Em que não poderá haver a prisão do depositário infiel. Vamos ver aqui. Responsável, vamos lá. A regra da Constituição não admite prisão civil. A. Responsável civil por obrigação derivada de acidente automobilístico. Vamos lá. A exceção. Você pode ser preso de forma, né, por uma condição somente. Essa condição deriva de obrigação de acidente automobilístico? Não. Descumprimento de obrigação pecuniária de contrato de financiamento bancário? Não. Inadimplemento voluntário inexcusável de obrigação alimentícia? Sim. Devedor de obrigação monetária de dívida de jogo? Não. Inadimplemento de dívida de fiador de contrato de locação? Não. Então vamos lá. Pode haver prisão civil para o devedor de alimentos? Sim. É a única previsão constitucional. Mas na Constituição fala, professora, o tal do depositário infiel. Comecei a soluçar. Do depositário infiel. Mas o depositário infiel também não pode ser preso. Aí nós temos aí a previsão, né, da súmula vinculante número 25, que incorporou, né, nós temos a incorporação do Pacto Internacional, do Pacto São José da Costa Rica, no nosso ordenamento jurídico, como a norma, né, de supralegalidade. Então, deu esse entendimento. O artigo 5º da nossa Constituição vai falar que não haverá, artigo 5º, inciso 67, não haverá prisão civil por dívida, salvo do depositário, né, pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel. Vamos lá. O Tratado Internacional de Direitos Humanos. Vamos lá. Artigo 5º, parágrafo 3º. O Tratado Internacional de Direitos Humanos, quando ele é incorporado no nosso ordenamento jurídico e passa pelo rito 2235, que é o rito das emendas constitucionais, ele tem o mesmo teor valorativo de uma emenda constitucional. Se esse Pacto de São José da Costa Rica tivesse entrado neste rito, ele teria apagado isso aqui. Ele teria modificado a Constituição Federal. Como é modificada? Através das emendas constitucionais. Vocês estão entendendo? Porém, o Pacto de São José da Costa Rica, ele não entrou pelo rito 2235, pessoal. Ele entrou, ele foi aprovado, incorporado no nosso ordenamento jurídico como uma lei ordinária, mas ele vai ficar acima das leis, porque ele tem esse valor do Tratado Internacional de Direitos Humanos. Então, ele tem status de supralegalidade. Tudo bem? Ele estará acima das leis. Por isso que não houve essa retirada. Mas o STF, através da súmula vinculante 25, ele já falou que é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a sua modalidade de depósito. O depositário infiel é aquela pessoa, né, que não cumpriu uma obrigação de depositar judicialmente um valor. Então, se a pessoa não depositou judicialmente um valor por conta de alguma obrigação, né, que foi imposta pelo juiz, ele não poderá ser preso. Tudo bem, pessoal? Vamos passando, que o nosso tempo é curto. No que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, é correto afirmar aqui: ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Tá certo ou tá errado? Olha, ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Está certíssimo. Vamos lá. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção. Cuidado! Não é detenção, é reclusão. Vamos lá, eu vou fazer o macete aqui para vocês. É reconhecida a instituição do júri como competência para os julgamentos dos crimes culposos? Não! Dolosos contra a vida. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: trabalhos forçados, suspensão ou interdição de direitos. Vamos lá, gente. Pode haver
pena de trabalho forçado, suspensão e interdição de direitos? Pode haver suspensão e interdição de direitos. Agora, trabalho forçado, não. A lei penal não retroagirá. Princípio da irretroatividade da lei penal. Salvo para beneficiar o réu. Então, está errado. Salvo para punição do réu se tiver cometido crime hediondo. Errado. Vamos ver aqui. A nossa assertiva é letra A, com certeza. Vamos aqui? A prática do racismo constitui crime inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão. Quem lembra do mnemônico irá. Nós temos todos eles. São inafiançáveis. Todos eles. O racismo, ação de grupos armados, terrorismo, tráfico de drogas, tortura e crimes hediondos. Todos eles são inafiançáveis. Agora, esse I aqui é de imprescritível. Imprescritível é somente urá, que é racismo e ação de grupos armados. O R de racismo também vai valer para reclusão. Lembre, o R de racismo também vai valer como reclusão. Então, você lembra, o R é de racismo e de reclusão. Iniciará num regime mais fechado. Na verdade, o regime será fechado, né? Detenção pode começar no regime aberto. Reclusão, não. 38 é o nosso inciso, é reconhecida a instituição do júri, né, para organização, plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos, né, e competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A lei regulará a individualização da pena e adotará, dentre outras, as seguintes: privação e restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão e interdição de direitos. MP3.si. Multa, prestação, perda dos bens, prestação social, privação ou restrição de liberdade, que são os 3 P's, suspensão ou interdição de direitos. O outro macete: não haverá pena de morte, salvo no caso de guerra declarada, conforme artigo 84, inciso 19, de caráter perpétuo, de trabalho forçado, banimento ou cruel. Como que eu gravo isso daqui? A cruela baniu a perpétua da morte e do trabalho forçado. É uma historinha. Lembrem, vocês lembram da Cruella, do 101 Dálmatas? Então, vocês vão lembrar aqui. A Cruella baniu a perpétua da morte e do trabalho forçado. Você vai lembrar aqui, porque não vai haver esse tipo de pena, tá bom? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo, definidos também como crimes hediondos. É o famoso, né, 3T mais CH. Na verdade, a gente tem aqui a desgraça é 3T mais CH. Então, quer dizer, negativo, então, insuscetíveis de graça ou anistia, porque não possuem o perdão, os 3 T's, terrorismo, tráfico, tortura, mais CH. Vocês já estão assim, carecas de saber desse mnemônico. Então, vamos passar? Pessoal, essa questãozinha é uma questão boa. Vamos lá. Nos termos da Constituição Federal, os policiais militares estaduais têm entre as suas funções, quais são elas? A segurança nacional? Se o caso, não, né? Na verdade, a segurança nacional é a todas as instituições, inclusive da sociedade. Artigo 144 caput. A garantia dos poderes constitucionais, Forças Armadas, coloquem aí, é que garante, dá a garantia dos poderes constitucionais. Preservação da ordem pública, isso. Polícia Judiciária,
que seria aquela polícia que investiga. Apuração de infrações penais. Vamos lá. Qual seria a nossa assertiva? Letra C. Artigo 144, parágrafo 5º, anotem. Polícias militares cabe à polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Os corpos de bombeiro militares, além das atribuições definidas em lei, incumbem a execução de atividades de defesa civil. Cabe às Forças Armadas, olha aí, garantia dos poderes constitucionais. Letra D, conforme artigo 144, 4, inciso 4, parágrafo 4º, competência da Polícia Judiciária é destinada à Federal e à Polícia Civil. A letra E, artigo 144, parágrafo 4º, as polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira incumbe ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as do militar. Vamos lá? Agora, gente, vamos lá, estamos finalizando aqui essa bateria de questões. Imagine que Marieta, brasileira nata, e Roger, americano nato, estejam residindo atualmente nos Estados Unidos. Imagina de forma hipotética, né? A VUNESP, ela gosta de colocar essas questões. Período em que ocorre o nascimento de Lucas, filho deles. Nessa situação, nos termos da disposição da Constituição acerca da nacionalidade, é correto afirmar: caso Marieta esteja nos Estados Unidos a serviço da República Federativa do Brasil, o seu filho será considerado brasileiro nato. Será considerado brasileiro nato? Sim, porque basta que um dos pais estejam a serviço, né, do país, do Brasil, que mesmo assim possa nascer na China, em qualquer outro lugar, será considerado como brasileiro nato. Artigo 12, inciso 1º, eu acho que é a linha C. A linha B. B. Ainda que Lucas seja registrado perante o consulado brasileiro, não será considerado como brasileiro nato ou naturalizado, já que o Brasil adota como único critério ius soli. Não. O Brasil adota o critério ius soli e ius sanguinis. Sanguinis, olha aqui. O Lucas não nasceu no Brasil, mas vai adotar pelo sangue da mãe. Para ser considerado brasileiro naturalizado, Lucas deverá residir no Brasil por pelo menos 1 ano ininterrupto e possuir idoneidade moral. Essa condição de residência ininterrupta e possuir idoneidade moral é para os países de língua portuguesa, tá, pessoal? E aí será considerado naturalizado, né? Mas não é o brasileiro. Lucas poderá ser considerado brasileiro nato desde que venha residir no Brasil depois de 10 anos ininterruptos de sua residência e opte pela nacionalidade brasileira. Não, né, gente? Desde que ele venha e resida por 1 ano. Para ser considerado brasileiro nato, basta que Lucas, a qualquer tempo, depois de atingir a idade mínima de 16 anos, não, mínima de 18 anos, e venha residir no Brasil e opte pela nacionalidade. Quais são as nossas respostas? É a letra A. Vamos lá. Artigo 12, a linha C do inciso 1, são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, né, de pai ou mãe brasileira, desde que estejam registrados, né, em repartição brasileira competente ou venham residir na República Federativa do Brasil e optem, né, a qualquer tempo, depois da maioridade, pela nacionalidade brasileira. Segundo o artigo 12, né, inciso 2, a linha B, são brasileiros naturalizados, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal. Cuidado que se tiver condenação, né, se tiver alguma pendência, obrigação civil, né, desde que requeiram também a nacionalidade. Tudo bem? Então, vamos aqui para mais uma questãozinha, finalizando a noite, sob a ótica da classificação doutrinária com base na Constituição Federal Brasileira, assinale a alternativa que representa uma norma constitucional de natureza programática. O que são normas de natureza programática? Aquela que demora um certo prazo para o Estado poder concluir com as suas obrigações institucionais. Vamos lá.
É garantido o direito de propriedade. Vamos lá. Garantido o direito de propriedade. Previsto, se eu não me engano, lá no artigo 5º, inciso 30. É dado ao direito, né, de propriedade. É um direito de primeira geração, né? É dado aí, o Estado não precisa fazer nada, né? Então temos ali um direito individual, não é natureza programática. É plena liberdade de associação para fins lícitos, verdade, de caráter paramilitar. Ok, direito de associar, o Estado não deve interferir na minha liberdade de associação, então não tem natureza programática. É garantido o direito de herança, também. Tô achando que o direito de herança é artigo 30 e esse daqui é inciso 24. Artigo 5º. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, também previsto no artigo 5º. Então, todos esses aqui é artigo 5º. É direito individual e coletivo, direito civis e políticos, direitos de primeira geração. Agora, olha isso aqui. A ordem social tem como base o primato do trabalho e como objetivo o bem-estar da justiça social. Não está interessante falarmos de direitos sociais, artigo 6º da nossa Constituição, onde requer uma ação prestacionista, que lembra aí dos direitos sociais, que nós cantamos nas nossas aulas, inclusive quem tem um curso regular com a gente, vê a professora falando. Vamos lá. Saul mora ali, Edu trabalha lá, Assis prossegue preso para transportar. Direitos sociais são direitos prestacionais, que o Estado deve agir para poder concretizar. A musiquinha da professora. Então, olha aqui, gente. Tem hora que a gente precisa ser uma criançona mesmo. Essas músicas não podem sair da cabeça de vocês. Direitos sociais são direitos prestacionais. O que é prestacional? Ação programática. Letra E, sem dúvida, é a nossa assertiva. Tudo bem? Pessoal, uma bateria de questões aqui rapidinho, mas eu acredito que vocês já devem ter refrescado aí a mente de vocês. Eu desejo, né, que vocês realizem uma ótima prova aí nesse domingo e vai dar tudo certo. Chama a professora lá no Instagram, né? Dê o seu like se você gostou do nosso vídeo. A gente está entregando aqui material gratuito para vocês, tudo bem? E de qualidade também. Beijo grande. Forte abraço, quero ver a sua aprovação e até mais!